Muitas pessoas têm esse medo quando vão em algum terreiro. E a gente quer saber se esse é o teu medo também. Vamos bater um papo? Vem. Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou o Edson, dirigente espiritual da tenda Universalista Nova Luz. E eu sou a Priscila, filha dele. E o assunto de hoje, o que a gente trouxe pra gente bater um papo, é sobre um medo muito comum das pessoas que frequentam uma casa de umbanda, de um terreiro de batuque, enfim, as pessoas que vão até um estabelecimento onde as pessoas recebem, incorporam espíritos. O maior medo delas é, começou a tocar ali um ponto, começou a bater no tambor, a pessoa vai sair incorporando, vou receber um espírito, não vou lembrar de nada e vou tocar fogo ainda na tenda, no terreiro todo. Girando pro lado, girando pro outro. Já passou pela tua cabeça? Tu também tem esse medo ou conhece alguém que tem medo disso? Pois é esse assunto de hoje. É possível? A pessoa pode chegar e sair incorporando assim? Não é assim que funciona. Mas vamos falar primeiro do medo. E eu posso colocar uma situação particular, pessoal. Vai muito da sua formação religiosa. Nada que eu vou comentar seja para desmerecer, né, a crença de ninguém, ou a religião X ou Y, mas é uma experiência particular. Eu fui criado num lar católico e sempre ouvia falar que, ou assim, o meu pai, né, que já não está mais aqui, já está no outro plano, minha mãe também, né, então a pessoa tinha uma certa, como dizer assim, receio, medo do que se chamava na época saravá. Lá o pessoal faz mal para as pessoas, faz feitiço, faz macumba, né? Situações desse gênero. Então você cresceu nesse ambiente. Eu tive uma época da minha vida muito boa com relação à Igreja Católica, participei de grupo jovem e tudo mais, então foi uma experiência muito maravilhosa. Mas é minha missão umbanda. Mas quando eu comecei, a primeira vez que eu fui realmente numa sessão ainda era gira de Exu, e a minha esposa, pergunta para ela se a gente vai trocar de carro no final do ano, coisa do gênero, dar uma gira ali, estava bem tranquilo. E aí vamos aproveitar e fazer uma pergunta para ela. Minha esposa já tinha uma experiência maior dentro da Umbanda, né? E aí quando eu fiz a pergunta, a pombagira olhou para mim com o seu cigarrinho na mão ali, né, seu champanhe, olhou para mim e disse assim: eu até ia te responder, mas você tem muita dúvida a nosso respeito, né? Você acha que a gente tem chifre, que tem rabo, tem pé de cavalo, sei lá, coisa do gênero, né? Não vou te responder. Deu a volta e saiu. Eu fiquei assim, como que ela sabia que realmente eu tinha todas essas situações, né? Nem quer imaginar que eu seria dirigente de uma casa de umbanda já há 28 anos. Então, assim como eu, acredito que muitas pessoas que por motivo ou outro são convidadas ou vêm porque está com uma situação difícil, não está conseguindo sair, um parente, um amigo, ou seja, leva essa pessoa para uma terreira de umbanda, né, ou nação, a pessoa ela vai cheia de medos porque é um ambiente em que, dependendo, como eu disse, de como ela foi sendo, aprendendo certas crenças, certas situações, ela vai chegar lá com um freio, né? Eu tô com medo de estar aqui, né? Porque vai acontecer, eu vou receber um espírito ruim, porque essas pessoas fazem mal, que não sei o que e tal. Então, eu acredito que isso também é um fator que determina que a pessoa tem essa resistência. Cria-se tabus, né? Verdade? A gente tem na sociedade muitos tabus em relação aos Exus. A gente é um vídeo que a gente quer trazer aqui pro canal, porque essas verdades que vão se criando no decorrer dos anos realmente afeta as pessoas que frequentam, que vão vir pela primeira vez, que não sabem como funciona. Meu Deus, se eu sair daqui eu vou ficar presa com esse espírito, sei lá, né? Tem tantas coisas que passam pela nossa cabeça. Um porém que a gente quer quebrar, que a gente traz para cá assuntos que é para desmistificar, para traduzir, para trazer uma forma leve de entender a Umbanda, de entender a espiritualidade. Então, nenhum espírito
de luz, de um lugar realmente bom, vamos dizer assim, que o foco, o objetivo é ajudar o próximo, você vai sair recebendo um espírito assim sem a sua autorização, porque o corpo é seu, né? Então nenhum espírito de luz vai chegar entrando a moda louco ali na incorporação sem que você autorize, que você esteja preparado para isso. É por esse motivo também que médiuns que chegam na casa, né, tem todo um processo, não sai assim na primeira vez que tá tomando um passe. Normalmente as pessoas que estão chegando a primeira vez aqui na tenda, a consulta, o passe é sempre com o dirigente, né, o guia espiritual da casa. Então, vamos dizer que é uma sessão de caboclo, o Xangô está na tenda, ele está atendendo, aquela pessoa, aquele visitante que está chegando pela sua primeira vez aqui, que está recém conhecendo a nossa casa, ela é direcionada para ele. Por que a gente faz isso? Questão de hierarquia, né? Ele é o dirigente, ele vai dar as boas-vindas, ele vai conversar com aquela pessoa. Acontece sim de chegar pessoas aqui que a gente sabe, a gente sente que tem mediunidade. Porque no decorrer do passe, quando ela fecha os olhos, a pessoa ela começa a desprender uma certa energia, ela começa a balançar, vamos dizer assim, o corpo, ela fica entrando num estado de êxtase, seria o nome? Como seria a palavra para... É o início de um transe. Me permite, eu vou colocar algumas situações. Uma coisa que tem que ficar bem claro é... Primeira frase, nada é por acaso. Ai, peraí. Se me permite, eu me senti agora dona do canal. A gente tá conversando, bate-papo, só falando, vai falando. Mas assim, para não interromper de súbito, assim, que eu não acho legal. Mas, como eu estava falando aqui, nada é por acaso. Quando você vai a um terreiro de Umbanda, tenha certeza que a espiritualidade, o seu mentor, o seu guia, se você tiver alguma afinidade com a Umbanda, eles estão já, isso já foi preparado antes. Se não for de Umbanda, seu anjo da guarda dá também. Sim. É a mesma situação, o mesmo papel. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para entender bem esse assunto, nós temos que diferenciar você ter uma influência espiritual e você ter mediunidade. Tem diferença? Tem diferença. Existe também no estudo do espiritismo, né? Porque além de umbandista, nossa casa é universalista. Então, a gente procura ter a mente bem aberta para a espiritualidade no geral. Né? Somos umbandistas raiz aqui, mas a casa é universalista também. Pai, uma vírgula. Eu tô achando que a gente está se estendendo num assunto e fugindo do foco do vídeo. É porque você tem medo, né? O medo tu vai incorporar um espírito quando chegar na casa? Tu chega aqui, puxou um ponto, tu vai sair incorporando? Pode acontecer, mas a pessoa ela já tem uma tendência a trabalhar na casa, ela já trabalhou alguma vez, ela já recebeu alguma vez, não é assim. Tem duas situações que tem que ficar clara com essa situação, Pri. A situação da pessoa vem com um encosto, tá? E a espiritualidade permite que esse espírito venha, entra junto. E aí a pessoa está tomando passe, daqui a pouquinho a pessoa começa a passar mal, falando que está passando mal, e ela vai ser atendida, e esse espírito vai ser encaminhado. Ela é médium, não é médium? Não podemos ser afoitos em classificar a pessoa como médium porque ela tinha um espírito com ela. Não sabe nem que espírito que estava. Sim, pode ser que daquele momento em diante, cessou, era apenas um irmãozinho, um obsessor, alguma coisa que foi encaminhado, não faz dela um médium de incorporação de Umbanda. Ela pode ter uma sensibilidade maior, e sim, ela teve essa atuação espiritual. E tem um outro caso, que nós já vimos aqui, onde vou só colocar uma situação em que a pessoa está sentada ali, não está muito bem e tal, aí o cambono percebe, fala com o guia-chefe e encaminha para atendimento, né? Dá uma prioridade de atendimento. E ali o espírito já sabe o que está rolando e ele começa a uma pessoa e puxar um ponto. Realmente puxa 1, 2 pontos ali, porque a pessoa é um espírito que tem necessidade, ou já está previsto trabalhar dentro da Umbanda, vamos dizer assim, com aquele médium, e ele quer se manifestar.
ele precisa se manifestar, porque isso já foi acordado lá em cima. Então, a pessoa vai, inclusive se for uma mãe, ali vai dar toda aquela situação mais leve, se for da linha de Ogum, a pessoa já tem ali um jeito daquela entidade trabalhar, que vai ser de trabalho dela. Então, classificada a pessoa como, provavelmente vai ser a médium. Então, ela é convidada a vir fora de um horário, procurar o dirigente, procurar a mim primeiro, né? E depois vamos conversar, ela vai entender que pode ser que realmente a mediunidade dela está aflorando e ela precisa, vamos dizer assim, exercer essa mediunidade. Qual a situação? Tem duas situações. A pessoa, ela entende isso, e ela já era um anseio dela, por exemplo, né? E ela começa a vir para uma situação de desenvolvimento para educar a sua mediunidade. E pode ter outra situação. E embora seja médium, a pessoa ela tem medo, mas o medo pior é assumir o compromisso. Porque mediunidade, pessoal, não é glamour. Mediunidade, para quem trabalha, é trabalho. Dedicação, voluntariado. 3 horas, 4 horas, às vezes ali dentro de uma sessão, trabalhando mediunizado. Se precisar. Exatamente. Exato. É como se tivesse sobreaviso, né? Surgiu uma situação, um irmão, uma pessoa procurou e não está legal, a gente pode fazer um atendimento fora do horário. O Xangô já falou aqui, você trabalha... Eu vou dar um exemplo que eu acho que exemplifica bem, né? Um exemplo que exemplifica. O que seria uma tenda, o que seria literalmente uma casa de socorro, né? Mas espiritual. Então vamos dizer, você está com febre, você está doente, você está sentindo uma dor, você está sentindo um desconforto, você vai aonde? Você vai no posto, você vai num hospital, né? Você vai ter pessoas ali que sabem, ou pelo menos deveriam saber o que está acontecendo com você, vão fazer exames, vão tentar entender aquela situação para lhe ajudar. Dependendo da situação, pode ser feito um tratamento, enfim, e você vai ficar bom do seu corpo físico. No campo espiritual é a mesma situação. Porque as pessoas que vêm numa tenda, normalmente tem pessoas que vêm por afinidade, pessoas que vêm por missão, mas tem pessoas que vêm procurando ajuda. Sim. Porque estão sentindo alguma coisa em desequilíbrio, estão sentindo algumas intuições, né? Intuições que diz meio espirituais, né? No seu campo. Dificuldades materiais. Dificuldades, enfim. Emprego, né? Estão com problemas. Elas vêm à tenda buscar o quê? Auxílio espiritual. Então, quando você chega na tenda e você começa a se sentir mal, que nem vai falar, tá passando mal. O que seria o passando mal? A pessoa começa a ter um pouco de dor de cabeça, ela pode começar a suar frio, ela começa a ficar com o coração um pouco mais acelerado. Então, ela vai fazer o quê? O que tem aqui na tenda? Temos um cambono. O que é o cambono? É um auxiliar. É uma pessoa da corrente mediúnica que não está incorporado, que vai fazer essa ligação entre os espíritos encarnados, né, as pessoas que estão ali na assistência, que vieram buscar ajuda, com as entidades que estão em terra aqui para o atendimento. Então, volta e meia ela aparece ali e pergunta, estão todos bem? Tá todo mundo bem? Por quê? Não pode vir numa casa de umbanda ou independente e sair daqui mal, né? Pior do que quando chegou, a ideia não é essa. Então, você vai avisar ali pra cambono, ó, não tô bem, tô com dor de cabeça, não tô me sentindo muito bem. Você é passado à frente das outras pessoas que estão aguardando, que estão bem, né? Ela acabou se tornando um caso de emergência, de um posto de saúde. Ela vai passar à frente numa entidade. Essa entidade, ela sabe o que está fazendo, igual o médico do posto físico. Ela sabe administrar aquela situação. Então, quando você vem numa casa de bem, você não precisa ter medo, não precisa ficar nervoso ali de, meu Deus, vou incorporar sei lá o que aqui e vou surtar. A gente sabe administrar os espíritos que trabalham na casa, eles sabem trabalhar aquela entidade. É total importante também para as pessoas desmistificar essa situação, se eu vou passar mal, não sei o que, aquela coisa que a gente está conversando bastante sobre isso, mas a nossa casa, acredito que em outras devo acontecer a mesma coisa, mas eu posso falar da nossa casa. A espiritualidade já está, nossos Exus já estão fazendo a segurança da casa, o pessoal trabalhador que não, tem muitos espíritos que trabalham na nossa casa que não tem médiuns para incorporar, ou eles ainda não têm, vamos dizer assim, a licença, eles não têm ainda autorização para incorporar, eles estão em desenvolvimento na parte espiritual dentro da Umbanda, estão estagiando, vamos dizer assim, dentro da Umbanda. E esse pessoal, eles estão atendendo os espíritos que a maioria de nós não vemos, né? E
os espíritos que vêm muitas vezes com o consulente, com as pessoas, para atendimento, alguns já são retirados por um local específico para atendimento. A pessoa, por isso que muitas vezes a pessoa, normalmente ela vem meio pesada, ela sai leve, sim, porque aquele irmãozinho, irmãzinha, às vezes que estava junto com ela, talvez mais de um, pode ser, foram trabalhados pela própria espiritualidade, sem necessidade da chegada aqui, de a pessoa passar mal e tal. E outras situações, às vezes para aprendizado da própria pessoa, a gente não sabe, a espiritualidade que tem esse conhecimento e o porquê, vão, de repente, num passe ali, às vezes não precisa nem passar mal na hora que está sentado na assistência lá. Chegou para tomar um passe, pegou um ponto e tal, principalmente para quem tem ali a sua mediunidade um pouco mais aflorada com relação à Umbanda, ela vai começar a, sentir mal. Mas não é um sentir mal, o corpo começa a vibrar porque é uma outra energia de acréscimo que está chegando em você. A entidade, né? O espírito, ele vai trabalhar dentro dos pontos de força, do chakra, não vai tomar conta do seu corpo, que é outro medo que as pessoas têm, né? E isso também é assunto para outro vídeo, porque senão a gente vai se alongar, porque é um assunto complexo, como a gente já conversou em outros vídeos aqui. Não tem medo, né? Assunto de espiritualidade, assunto de mediunidade, é um assunto complexo, depende realmente de cada caso, a gente começa a entender, mas o que a gente gostaria de trazer para você é, não tenha medo, né? Se você tem um problema espiritual, você quer entender um pouco mais, vá no lugar certo, vá no lugar que você se sinta bem, vá no lugar que te acolha e que realmente possa lhe ajudar. A mediunidade, a parte de trabalho espiritual é algo muito delicado, né? Você está lidando com o mundo invisível, então realmente tem que ser pessoas que você confie, pessoas que você chegue e você possa entregar o seu ori, né? A sua cabeça, a sua fé, realmente a sua fé, nas mãos de alguém que você confie, né? Para que você depois não venha a se arrepender ou ter outras situações. No próximo vídeo, a gente vai trazer para você um exemplo disso que o pai falou, né? De um atendimento encarnado, de um atendimento de uma pessoa da assistência, em que nós, que temos apenas a mediunidade de incorporação, não conseguimos enxergar como um clarividente, que tem outros tipos de mediunidade também, né? Então, outros irmãos de corrente nosso têm esse poder, tem essa mediunidade de clarividência, onde ele conseguiu observar, né, um atendimento acontecendo aqui, um atendimento de um espírito sofredor que veio junto com essa assistência, com esse rapaz. Então nós vamos passar para vocês depois como aconteceu, como é que foi feito, como foi feito esse atendimento, porque agrega, né, no nosso conhecimento aqui, na nossa evolução, certo? Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, que fique com a gente aqui se inscrevendo no canal para acompanhar o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para você. Se ficou alguma dúvida, se você também já passou por isso, já chegou no terreiro, ficou com medo, ficou nervoso, passou mal, divide aqui com a gente nos comentários, a gente vai ficar feliz de conseguir ter esse contato com você, certo? E a gente se vê num próximo vídeo. Que Oxalá os abençoe e até o próximo vídeo. Até! Eu tô, olha aqui, Vamos equilibrar, vamos equilibrar, cala a boca, vamos equilibrar. Cala a boca. Tá? Vamos equilibrar? Não quero, eu tô Agora eu fiquei ruim.